muito importante. Então, neste caso, e aí, ao entrar, a jornalista fez uma observação que o próprio professor Hugo fez, né? 2 homens brancos numa mesa, né? Ou pelo menos socialmente considerados brancos, né? E aí nós precisamos, então, situar algumas questões. Você passa para mim, eu posso? É nessa aqui, né? Tá joia. Algumas questões. Falar da religiosidade africana, neste caso aqui, convém a partir de um olhar do professor e do educador, daquele que tem o desafio na escola, desde a escola da educação básica, do ensino fundamental, no meu caso, numa periferia aqui de Maceió, no Bento Bentes, também lecionei no Graciliano Ramos e no Eustáquio Gomes, todos na parte alta de Maceió, e ainda no ensino fundamental, posteriormente no ensino médio. E hoje estou no Instituto Federal de Alagoas com estudantes jovens do ensino médio e com estudantes da pós-graduação, que é a primeira especialização em Ciências da Religião e Ensino Religioso do único instituto da rede federal do Brasil que oferta essa especialização. Então, o nosso desafio é exatamente esse olhar decolonial, né? Essa busca, essa tentativa que ela é uma construção. E aí, nós mesmos, dentro da especialização, tivemos a dificuldade de conseguirmos as nossas colegas, mulheres, pesquisadoras, intelectuais de aqui estar. Por quê? Porque numa sociedade em que coloca a mulher em múltiplas funções e papéis, de ser mãe de família, de ser esposa, e com todo o roteiro que vocês mais do que eu sabem como que é, então nós tivemos um desafio e não conseguimos, pelo menos com as nossas colegas. Tentei pessoas externas, não conseguimos, mas aqui estamos dando uma contribuição no debate que é necessário. Então, eu, muito rapidamente, sou de uma cidade sertaneja, de Minador do Negrão, essa cidade com 4.500 habitantes, uma cidade marcada profundamente pelo catolicismo popular e que, em casos da minha própria família, em alguns momentos, pela questão da falta de acesso à saúde pública, por um problema de saúde de uma irmã minha, um problema psicológico e, enfim, sempre marcou a vida dela, a minha mãe foi orientada a levá-la a um terreiro de um senhor daquela comunidade Minador do Negrão, que hoje nós não temos informações da existência, da continuidade desse terreiro ou de qualquer pessoa que tenha uma prática e uma pertença religiosa de matriz africana. Por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade marcada por um profundo catolicismo e depois pela chegada das igrejas evangélicas. É um cenário também da presença constante de Frei Damião. Por isso que eu coloco, a imagem dele não está aparecendo ali, não sei porquê, a de Frei Damião, do Padre Cícero. Essa é a famosa pedra do Padre Cícero no caminho dos 2 riachos. Ali a igreja, a entrada da cidade, veja o tamanho da imagem, essa imagem tem quase 10 metros na entrada da cidade de Minador do Negrão. Então é um cenário marcado pelo catolicismo e pela presença dos evangélicos. Nesse contexto de uma filho de trabalhadores rurais, de uma comunidade rural, e de conviver dentro da minha família, mesmo de uma família católica, mas tendo também uma experiência de pedir o socorro, de pedir ajuda no espaço da religião de matriz africana, que marca de algum modo a minha vida. Tem uma curiosidade, Minador do Negrão foi também uma cidadezinha onde o filme Vidas Secas, baseado na obra do Graciliano Ramos, teve as filmagens naquela pequena cidade. Nesse contexto, vamos perceber, portanto, o desafio da caminhada da escola, da educação básica. O Instituto Federal, nós aqui temos a educação básica, o ensino médio integrado, educação profissional e tecnológica, mas a imensa maioria dos nossos estudantes são exatamente do ensino médio integrado. Temos cursos superiores, temos a pós-graduação. Então, como reunirmos uma agenda, um conjunto de legislação, um conjunto de conceitos, na perspectiva de uma educação antirracista, na perspectiva de uma legislação que ampare os povos originários, os povos negros,
e de uma legislação que combata toda forma de opressão, de racismo, de preconceito religioso, do racismo religioso. No contexto atual, percebemos, portanto, que a religião, como diz Emerson Senna, estudioso da ciência da religião, há uma ocupação do espaço público da religião. Então a religião se torna, portanto, um projeto político, né? E um projeto político de uma vertente, sobretudo numa perspectiva de uma moral judaico-cristã, né? E no contexto do que nós podemos dizer de uma sociedade moderna, da modernidade, de uma sociedade que disputa, como já falou tão bem, de uma religião fragmentada, mas de uma sociedade em disputa pela tecnologia, pela ciência, que tudo responde, tudo que o ser humano, de suas crises, é esse progresso tecnológico, essa ciência que traria, né? No contexto também de uma democracia em crise, de uma profunda contradição, de uma democracia que promete, sobretudo a democracia no modelo liberal. Um sociólogo importante faz, como é que se diz, Manuel Castells, faz um estudo, ele diz que há uma ruptura da democracia. Na medida em que ela promete as políticas públicas, ela promete o sonho individual de você transformar a sua vida, de você enriquecer, de ter condições de vida, porque a concorrência, a competição, você que tem que se esforçar, você que tem que ser o empreendedor de si mesmo, e se você não tem o sucesso, a culpa é sua. Então, nesse Estado colapsado, esse Estado liberal, nessa democracia em crise econômica, em crise política, em crise de representatividade, o sagrado, a manifestação religiosa, ela responde em boa medida pelas angústias, pelo sofrimento dessas pessoas, né? E na formação histórica do nosso país, no pós-abolição, com a expulsão e empurrando as comunidades negras para as periferias desse país e das cidades, é exatamente nesse processo de disputa de território e a exclusão, a opressão, a violência, ela atravessa séculos e chegamos, portanto, ao século XXI, onde esse espaço público também é disputado pelo simbólico, por um capital simbólico de crença, de sentido de vida, de validação da vida. É o que Pierre Bourdieu nos oferece, né? A economia das trocas simbólicas. Então nós percebemos, portanto, que as periferias foram ocupadas diante da ausência do Estado, de um Estado neoliberal, do Estado liberal que não funciona, sobretudo na década de 90, ao longo da ditadura militar, com as suas contradições, numa disputa entre o desenvolvimentismo, com a presença do Estado, e também no contexto do mundo liberal, com o domínio dos Estados Unidos como potência econômica, depois do fim da ditadura militar, com a inflação sem controle do governo de Sarney, com os problemas do governo Collor, e aí nós percebemos algumas tentativas de pitadas, vamos dizer assim, de um ensaio, de um embrionário, de uma social-democracia que não chegou a acontecer nos governos Lula e no primeiro governo Dilma, mas que, de algum modo, teve um amparo com políticas públicas e sociais. Porém, o desenho de uma periferia violenta, tomada pelas drogas, de uma periferia sem políticas públicas, de uma periferia sem dignidade. E é exatamente nesse cenário que o sagrado, que a instituição igreja, ela ocupa esse espaço, por vezes ocupando a ausência do Estado, ou na maioria das vezes. E é exatamente nesse aspecto que há, dentro das populações periféricas, das populações negras, que são as que de um país escravista foram empurradas para aquele espaço territorial, vão ser transformadas num processo de catequização, num processo de dominação pelo projeto do mundo neopentecostal. E aí se dá, portanto, um cenário difícil, né? De uma forte agressão desse espaço simbólico e de disputas de mentes e de corações. Então, nesse contexto aí eu coloco essa religião que se torna uma agenda política, essa modernidade que promete, mas não dá conta, essa democracia liberal em colapso, e esse mundo secularizado que, de algum modo, a igreja ela sofre um esvaziamento na Europa. No Brasil é totalmente diferente. Há movimentos, há um trânsito religioso em disputa, em que a teoria da secularização talvez não dê conta,
E o que nós podemos observar que a teoria de campo religioso, de um campo em disputa, talvez ela seja mais apropriada para uma análise das disputas religiosas no Brasil, dentro do contexto da modernidade. E a educação? Como a educação pode agir, contribuir, os desafios que nós enfrentamos enquanto educadores, enquanto pesquisadores, e não só os professores educadores, todos aqueles que estão na escola, os estudantes, os jovens, o corpo técnico, todos aqueles que estão na escola. Portanto, nós sofremos fortes reflexos de uma história colonizada, de uma história colonizadora e, portanto, se faz necessário termos cada vez mais um olhar decolonial, voltado para a consciência das negritudes, para a consciência dos saberes plurais dos povos originários. Eu não vou estar sendo repetitivo, mas é importante a gente destacar que em Alagoas há esse fato gravíssimo da quebra do 12, em que a Liga dos Republicanos, para derrubar o Euclides Malta, que era acusado de bruxaria porque ele praticava e frequentava os terreiros de candomblé, então há uma ação da Liga dos Republicanos para matar, para perseguir, para destruir todos aqueles que praticavam as religiões de matriz africana, inclusive, segundo alguns historiadores, 4 deles, outros dizem que foram 2, mas há entre 2 ou 4, mesmo que se fosse um, foi escalpelado na Praça dos Martírios pelo fato da sua pertença religiosa. Então a quebra do 12 é um dos episódios que é a síntese de um Brasil violento, de um Brasil escravista, de um Brasil autoritário e de um Brasil que não dialoga com a sua própria história. Se faz necessário esse resgate e esse empenho de todos nós nesse processo. Tem um documentário de um menino maravilhoso, estudante da Universidade Federal de Alagoas, que ele recupera a história de uma das mães de santo desse período, Tia Marcelina. Cartas para Tia Marcelina. Esse documentário é comovente. João dos Mares, o nome do documentarista. Ele é um jovem, inclusive entrei em contato com ele, queria que ele estivesse aqui para fazer uma fala, mas infelizmente ele não pôde estar. É um menino negro, um menino acadêmico que está na universidade e que tem muito para contribuir. Então, nessa perspectiva, temos, portanto, uma história de demonização das religiões africanas que ainda permanece de forma muito cruel. E, portanto, há um racismo religioso, um racismo de perseguição, de reprovação, de distância daquele que tem uma pertença religiosa diferente da que eu tenho. As lutas e resistências ainda passam por um protagonismo do movimento negro na história desse país, né? Então, as lutas e resistências passam pelos quilombos, né? Passa pelas revoltas dos malês, com o filme que foi lançado recentemente, né? E a partir da Constituição de 88 temos, a passos lentos, mas é importante destacar, uma legislação antirracista, para uma educação antirracista, para uma sociedade, na construção de todos nós, rumo a um horizonte civilizatório. Então, eu faço aqui, talvez, alguns pontos importantes. O Hugo já colocou os terreiros como território de resistência. Os terreiros funcionam quase, em alguns momentos da nossa história, como uma transmigração de uma África mítica dentro dos terreiros de candomblé. Então é ali que acontecem as lutas, as expressões mais genuínas, as expressões mais legítimas de um povo tão perseguido e tão marcadamente violentado ao longo dos séculos nesse país. Os terreiros, os quilombos, as comunidades quilombolas, o movimento negro são, instituições para além do conceito formal em si das suas existências, elas são o oxigênio da alma dessa sociedade que se diz ou se pretende ser um país, uma nação, uma sociedade civilizada. Uma sociedade que não tem os seus terreiros, no caso do Brasil, respeitados e autênticos, a democracia está, portanto, sepultada. O movimento das mulheres negras, que são fundamentais nesse processo. As instituições de Estado, de um governo atual, que possa se fazer as críticas que se possa fazer, mas que façam um resgate
com o Ministério do Desenvolvimento, perdão, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério das Mulheres, Ministério da Igualdade Racial e o primeiro Ministério dos Povos Indígenas. É claro que isso não veio de graça, isso depende das lutas. Mas eu quero voltar mais uma vez para ir para a educação. O papel das escolas, das universidades e dos NEABIs, do qual eu estou coordenador do NEABI do Instituto Federal de Alagoas no campus Murici. E aqui me permitam fazer um breve desabafo. Não é fácil. Quero registrar aqui a presença do meu querido estudante Aristone, hoje está fazendo História na Universidade Federal de Alagoas. Foi um dos monitores do NEABI e FAO Murici, do Espaço Vivo. Aristone fez um evento lá no Instituto Federal de Alagoas sobre a religiosidade dele, a pertença dele, fazendo referência... Primeiro encontro de realismo africano. Fala, Aristone, a fala é sua. Foi um evento que eu organizei junto com a Cris e com o Flávio, inclusive conheci no dia do evento. Eu estava voltando da licença pro doutorado. Foi. Aí eu fiz junto com a coordenadora do NEB na época, eu fiz o primeiro encontro da religião africana. Que foi junto. Levei algumas ferramentas para exposição, fiz umas palestras sobre a quebra do doce, comidas tradicionais e coisas. Então, são experiências como essa que nós pensamos em trazer para cá. Mas eu vou voltar um pouquinho antes, quando se fala dos NEABIs. Não existiam os NEABIs. Em 2014, por isso que eu pedi licença para o desabafo. 2013, 2014, eu estava no Campo Santana do Ipanema, no IFAL Santana. Não existia NEABIs. Como eu disse no início da minha fala, desde 2007, quando eu ainda era da rede estadual, mesmo sem existir NEABIs, mas eu já fazia a Semana da Consciência Negra lá na escola Dom Otávio Barbosa Aguiar, no Bento Mendes. E aí, eu organizei uma mostra da consciência negra e o campus do IFAL Santana não tinha sede própria, era um prédio da Universidade Estadual de Alagoas, da UNEAL, e nós fizemos em cada sala as salas temáticas. Então tinha a sala dos retratos sociais, tinha a sala das religiosidades, tinha a sala da gastronomia, tinha a sala da cultura. E nessa perspectiva, nós fizemos um evento, teve uma repercussão muito grande na região. As escolas foram visitar. E aí, eu fui ameaçado por algumas pessoas da cidade, porque eu levei o nome de macumbeiro. Eu era o macumbeiro que estava fazendo macumba dentro da escola para contaminar aquele espaço. Eu estou fazendo essa fala porque quando o Hugo colocou esse tema, eu disse para ele, Hugo, nós não temos, quer dizer, no meu caso, né, porque ele já publicou artigo, eu não tenho trabalhos publicados, eu não me sinto legitimado a falar sobre os territórios, as casas de santo, os terreiros, a minha experiência como professor em sala de aula. Esse é o meu lugar de fala. Então é nesse sentido que aqui estou. É claro que isso não impede, como disse Zezito Araújo, que foi condecorado com um título merecido de doutor honoris causa. Uma das vezes eu estava angustiado falando com ele sobre os eventos que eu estava fazendo, que às vezes eu não me sentia. Ele disse, Flávio, ser negro não é apenas ter a cor da pele, é o compromisso de uma alma com a história de um povo que necessita de um resgate histórico e de um compromisso efetivo para a transformação de uma sociedade racista. E naquele processo, daquele evento de 2014, eu volto para 2024. Depois do evento que eu e Aristone fizemos, no ano passado, fiz a Semana da Consciência Negra e nós colocamos o painel dos orixás. Mas por que eu coloquei? Porque eu tenho um curso de alimentos lá, de EJA em alimentos. E primeiro que está sendo uma tentativa minha de fazer uma educação antirracista. Não combina com o coordenador do NEABI não fazer esse enfrentamento. E nós temos o curso de alimentos, o curso técnico de alimentos do EJA. E muitos dos pratos da gastronomia, mais bela, mais deliciosa, mais saborosa, ela surge, nasce e é processada exatamente nos terreiros, nos espaços sagrados. Então, eu idealizei, junto com um grupo de estudantes, um painel dos orixás, explicando, colocando tudo direitinho. E tive, mais uma vez, dessa vez não foi uma ameaça, mas uma resistência forte,
de senhorinhas, de mulheres, de homens, adultos da periferia de Murici, de Messias, de União dos Palmares. E aquelas pessoas estão marcadas por uma formação e por uma realidade que, desamparadas pelo Estado ao longo de décadas ou de séculos, estou falando delas décadas, são pessoas que tiveram unicamente a presença de igrejas evangélicas, com a assistência de uma bolsa, de uma cesta básica, mas com um projeto fundamentalista muito perigoso para aquela sociedade. Então aquelas senhoras se tornaram pessoas, não vou falar na sua totalidade, mas algumas delas intolerantes, né? Então cabe aí o desafio. Por isso que pensei em trazer nessa perspectiva, né? Nós temos os NEABIs graças à política de um governo que pode ser rotulado de centro-esquerda, de centro, mas que, a meu ver, é um governo que tem minimamente compromissos civilizatórios. E é por isso que existem os NEABIs, que é importante a gente defender, que é importante a gente defender as terras, as comunidades quilombolas que necessitam da desapropriação dessas suas terras para produzirem, para terem seus alimentos, para ter acesso às linhas de financiamento, para que novas comunidades e rotas migratórias não aconteçam como aconteceu nos anos 90, e Maceió tinha 600 mil habitantes, e Maceió saltou a sua população porque pessoas pobres, brancos, mas sobretudo pardos, negros, saíram das suas cidades, saíram das fazendas com a aprovação da lei de uso capião, ainda no governo FHC. Fazendeiros expulsaram os moradores de fazenda, usineiros expulsaram os seus trabalhadores e vieram aos montes para Maceió buscar aqui oportunidades. O que encontraram nas periferias de Maceió foi uma polícia despreparada, violenta, né, e que trata as populações periféricas costumeiramente como se fossem criminosos. Então, é esse cenário que se coloca. Então, o que seria essa educação decolonial? Ela é uma perspectiva crítica a um conjunto de saberes, condutas e práticas que buscam romper com a colonialidade. Ora, uma vez que nós somos colonizados, as referências de cultura europeia, as referências de uma religião europeia, as referências de um modelo de família europeia, as referências da fé, da política, do Estado europeia, do conhecimento, dos saberes, da comida, dos modos de se vestir. Então, só é válido o que é do europeu? Onde nós estamos, portanto? Então, a decolonialidade, ela passa por uma postura de um professor e de um educador, que ele faça esse debate, faça esses enfrentamentos. O que eu estou tentando fazer, minha gente, não estou dizendo que sei, estou dizendo que estou tentando. Estou dividindo com vocês essa caminhada. A meu ver, alguns pontos importantes de avanços desse governo democrático que fiz referência nos últimos 20 anos, com altos e baixos, né? Sobretudo a Lei 10.639, depois ampliada pela Lei 8.645 de 2008, que tornaram obrigatório o ensino de história e da cultura afro-brasileira, e com a Lei 11.645 ampliou-se para um currículo incluindo os povos indígenas. A imensa maioria das escolas católicas, das escolas evangélicas, não são todas, tá? Mas a imensa maioria, e das escolas particulares, independente são ligadas às redes religiosas ou não, não estão colocando em prática a Lei 10.639. Pior, nas escolas públicas tem profundas deficiências, porque tem uma relativa autonomia, mas nós temos um outro problema, um outro desafio. A imensa maioria dos nossos professores do ensino religioso, eles não passam por uma formação voltada para a laicidade do Estado, para a pluralidade de crenças e para o diálogo interreligioso. Muitos dos professores, há uma como é que se diz? Qual é a palavra? Primeiro, que não há concursos para a área, são professores de improviso que assumem a disciplina, e segundo, que há um processo de não formação, de não oferta de formação, e muitos desses professores fazem uma catequese. Não estou dizendo que são todos, porque tem exemplos edificantes, exemplos de resistência importante acontecendo na educação básica. E tem muita gente trabalhando para isso, inclusive se organizando nesse sentido, né? Como o próprio FONAPER, né? O Fórum Nacional de Pesquisa e Ensino Religioso.
Então, a Lei 11.635, que institui o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, celebrado anualmente no 21 de janeiro, e o Dia Nacional das Tradições de Matriz Africana e Nações do Candomblé, instituído pela Lei 14.519 de 2023. É comemorado no dia 21 de março e faz uma alusão ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Então, e é claro que temos a Constituição, que nos seus artigos mais fundamentais, os direitos fundamentais, todo aquele cidadão e cidadão brasileiro, pelo menos na lei, tem o direito à sua liberdade de crença, né, à sua expressão religiosa. Mas há perigo na esquina. Há perigos na esquina. O nosso Estado, por mais que no arcabouço legal, a nossa Constituição, ela é democrática, ela é uma das mais progressistas no papel, primeiro que ela sofreu reveses com emendas à Constituição. E segundo que nós temos bancadas parlamentares religiosas dentro do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Parlamentar Católica, que está fazendo uma pauta que é vergonhosa e que é uma afronta e que é um desrespeito à própria legitimidade da Constituição brasileira. E é claro que se faz necessário um debate amadurecido, um debate qualitativo, de se entender o espaço da religião na sociedade, o espaço do que é público, do que é direito civil nessa sociedade, o exercício pleno e sagrado de cada um exercer sua fé. Eu mesmo sou católico. Sou um católico crítico às muitas práticas da minha igreja. Mas tem uma igreja católica perversa, mas tem uma igreja católica que me dá esperança também. Então, me emocionei. Me emocionei porque quando a gente percebe padres, percebe um Papa Francisco que se foi agora há pouco, com compromisso humanitário, com compromisso que faz o testemunho de Cristo que ele anuncia, com compromisso para olhar para todos, com todas as suas limitações da sua geração, né? Mas que tem compromissos efetivos ou simbólicos muito fortes, né? Em defesa da dignidade humana, em defesa daqueles que sofrem, em defesa da comunidade LGBTQIA+, em defesa das mulheres, em defesa dos pobres e famintos, né? Então isso é uma agenda importante para uma democracia. Então essa legislação, ela dialoga, a gente às vezes pensa, tem uma distância da sociedade civil com a religião, não tem. Todos os dias, a todo instante, a todo minuto, o que é pautado neste país, enquanto política pública para todos nós, passa pelo viés, pela análise e pelas referências do universo religioso. E nem sempre é o sagrado no seu mais alto grau de sacralidade, de fé, que é o sagrado. É um projeto político de poder com o uso de uma agenda religiosa, com o uso de uma agenda pautada por uma falsidade de uma moralidade e dos bons costumes. Então, passamos agora recentemente para dar exemplo. O Congresso aprovou a lei derrubando uma resolução do Conselho Federal, do Conselho Nacional dos Direitos da Cidadania, em que meninas de 10 e 14 anos, elas, pelo que foi aprovado na Câmara, não têm mais o direito, em casos únicos do estupro, de terem o seu direito do aborto. E claro que o aborto, eu tenho plena certeza disso, nenhuma mulher vai estar defendendo o aborto como se o aborto fosse uma festa. Isso não existe. Agora, não se pode uma legislação em que se coloca o estuprador, o criminoso, com uma pena menor a uma mulher, a uma jovem, a uma criança, que no seu desespero, que o seu corpo não está formado ainda, no seu direito de existir, ele é obrigado a ser mãe. E nesse sentido, há um perigo na esquina. Como nós, depois de 500 anos da reforma protestante, exatamente os protestantes que lutaram pela separação do Estado e da Igreja, vem o retorno agora de uma vertente política se utilizando de uma agenda religiosa. E isso é propagado e utilizado sobretudo no mundo digital, no mundo das redes sociais, onde a religião, ela sai do templo físico, não basta mais as paredes, não basta mais o púlpito, não basta mais o altar. A religião, ela se transforma em outras facetas, em outros aspectos, inclusive numa perspectiva da teologia coach. Inclusive de pessoas
que não tem compromisso ético nenhum, mas se utilizando das referências do sagrado para vender ao outro uma transformação de vida e um projeto de vida. Claro. Inclusive requereram ao presidente da Câmara a oficialização dessa bancada, não é? Inclusive já está pronta, né? Não sei se vocês viram recentemente, já está lá com o nome, com a sala, com todo o staff necessário para o funcionamento. Exatamente. É um perigo. Então é importante que todos nós saiamos daqui, talvez, pensando em organizar mais espaços, né? Onde nós possamos nos comunicar mais, nos fortalecermos mais, dialogarmos com os nossos jovens na sala de aula, os nossos estudantes, nossas crianças. Vou ser muito breve aqui. Passar por uma educação antirracista, não podemos jamais ignorar essa obra de Cida Bento. Cida Bento fala do impacto da branquitude. E eu acho esse um dos trechos mais contundentes. As instituições públicas, privadas e da sociedade civil definem, regulamentam e transmitem um modo de funcionamento que torna homogêneo e uniforme não só os processos, mas as ferramentas, sistema de valores, o perfil de seus empregados, de suas lideranças, que majoritariamente são masculinos e brancos. Essa transmissão atravessa gerações e altera pouco a hierarquia das relações de dominação ali incrustadas. Esse fenômeno tem um nome, branquitude, e sua perpetuação no tempo se deve a um pacto de cumplicidade não verbalizada entre pessoas brancas, que visa manter privilégios. Esse trecho, para mim, é uma síntese, é um retrato de uma sociedade racista em que os espaços de poder econômico e político temos tido algumas mudanças. Nós tivemos a única governadora negra do Brasil, que foi Benedita da Silva, que assumiu porque o governador se afastou, que é um dos movimentos, uma das lideranças mais respeitadas, que inclusive é evangélica, no Rio de Janeiro, mas que sofre dentro do próprio estado do Rio de Janeiro uma perseguição violenta à sua própria existência. Né? É uma contradição. Então o pacto de branquitude é exatamente o racismo estrutural, é exatamente a violência, é exatamente empurrar todas as juventudes, as famílias que estão nas periferias, são desde a abolição às famílias negras. E essa educação antirracista trata-se de um conjunto de estratégias pedagógicas com temas educacionais plurais no currículo escolar, com compromisso efetivo da atuação da escola junto à sociedade. A escola não pode fechar em si mesma. A escola tem um espaço que tem que ser disputado, mas a escola tem que sair para além dos seus próprios muros. E isso passa pelos NEABIs, mas isso passa por cada um de nós, professores, educadores e vocês que pesquisam, vocês que fazem parte dos movimentos, vocês que são educadores, vocês jovens que são estudantes, que devem vigiar, cobrar, fazer parte de todo projeto, de toda a ação, de toda a perspectiva que uma instituição de ensino, seja a Universidade Federal de Alagoas, seja a UNEAL, seja o IFAL, seja as escolas estaduais, devam fazer. É importante esse diálogo, né? Então, a perspectiva da diversidade cultural e religiosa, que visa combater o racismo estrutural, institucional e de indivíduos que ainda não lhe foi possibilitado um letramento racial, tendo o elemento pedagógico central, eliminar a discriminação e a opressão, tanto de indivíduos como no âmbito institucional. Então, seria, no resumo, os desafios dessa educação antirracista, que precisa, claro, termos assim, muito mais um diálogo, né? Já está indo por fim, tá, joia? Como o Hugo já falou sobre a questão dos terreiros, das casas de santo, como os quilombos, né, como os verdadeiros quilombos, tem esse conceito do sociólogo peruano, do Aníbal Quirruano, que ele afirma que o terreiro é um espaço sociopolítico onde se resiste à colonialidade. Então, no terreiro, o modelo do branco europeu, ele não se fez entrar. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Preservando e recriando modos de vida e de conhecimento que foram sistematicamente negados pela hegemonia eurocêntrica. E o Sodré diz que para além disso, para além da materialidade, para além da disputa política, para além da resistência social e cultural, há também uma força mística, que é o verdadeiro motor da reprodução social e cultural das pessoas negras. E, de fato, há uma força mística. É essa identidade religiosa que fez com que todas as tradições culturais do povo negro fossem guardadas nesse espaço que atravessou tempos, mesmo diante de tantas violências. Não poderia deixar de recorrer a Nilma Lino, a primeira secretária nacional
da promoção da igualdade racial, não era um ministério ainda, era a CEPIR, e uma das maiores intelectuais desse país. É compreendido, ela fala do terreiro, é compreendido não apenas como espaço físico de culto religioso de matriz africana, mas como território de saberes, de memória, de cultura. É um local de concentração, de emanação de axé, a força sagrada, de preservação da memória ancestral e de materialização do sagrado. O terreiro é um espaço de resistência negra, onde se desenvolvem formas próprias de organização social, práticas de cura e o bem viver. Então, esse conceito de Nilma Lino, a meu ver, é um dos mais fortes e um dos mais necessários, uma das obras que todo educador e todos nós deveríamos ler e estudar. Ruamba Elbai Santos, antropólogo e alorixá, diz: é fundamental para entender a estrutura e a cosmologia do candomblé. Elabora as práticas religiosas e a organização social dos terreiros como essenciais para a preservação da própria cultura do Brasil enquanto nação. E que esses espaços, eles são, para além de espaços sagrados, são territórios de resistência cultural e espiritual frente a toda a opressão. Rodney William, teólogo, estudioso, ele inclusive está numa crise de identidade, o Rodney William. Ele está passando a rejeitar o título de teólogo. Ele é um grande estudioso, ele é um líder religioso, inclusive, e ele fala do racismo religioso, já indo para o fim. Não é apenas a falta de tolerância, mas a manifestação do racismo estrutural, que visa aniquilar, eu acho muito forte isso, aniquilar o outro, e deslegitimar a fé negra, por sua origem africana. É uma violência dirigida a corpos, a templos e, sobretudo, a uma cosmovisão da própria existência de um povo. Isso se trata, portanto, do que é o racismo religioso. A meu ver, um dos conceitos mais fortes e mais claros e mais contundentes. Ele é teólogo de viés católico? Não, ele tem uma... Ele é candomblessista, ele é um estudioso da liderança religiosa. É que os acadêmicos passaram a... Teve algum momento de disputa na própria espaço acadêmico de uma teologia africana, que a partir agora desse movimento, do próprio, das representações negras, do movimento negro, dos estudiosos, das lideranças de terreiro e de lideranças acadêmicas, com um olhar decolonial, eles estão buscando rejeitar ao título, vamos dizer assim, de teólogo, exatamente como um contraponto, né? Visto que muitas das vezes as próprias instituições, tanto católicas como evangélicas, não, como é que se diz, reconhece na sua emenda, no seu currículo, os saberes, os conhecimentos do sagrado africano como conhecimentos legítimos. Quando aparece para desqualificar, né? Como aquilo que não pode ser, né? Que aquilo que não é sagrado, né? Então há uma disputa. Eu vou terminar. Eu queria ter colocado, não consegui. Os números aqui em Alagoas são muito complexos com relação à questão da intolerância religiosa, dos terreiros que são invadidos, das mães de santo que são ameaçadas, que foram violentadas, que foram assassinadas, inclusive. Mas queria fazer uma homenagem à mãe Miriam, à mãe Neide, que são ícones, né, dessa resistência. São mulheres que têm seus territórios como espaço de cura, né? A partir do nome delas, a própria mãe Neide também, uma singela homenagem às mães de santo e pais de santo que sofrem tanta violência. E finalizo essa minha apresentação com essa afirmação do jovem estudante do curso de teatro da Universidade Federal de Alagoas, que fez o documentário Cartas para a Tia Marcelina. Aí ele diz assim: Alagoas é um dos estados que mais resiste a casos de violência contra pessoas negras. O perdão simbólico no governo de Teotônio Vilela, pediu perdão pela quebra do 12, né? Fazendo 100 anos da quebra do 12, a violência que houve, o fechamento dos terreiros, a perseguição, ele tinha feito esse pedido de perdão. Ele diz: o perdão simbólico dado em 2012, no centenário da quebra de Xangô, não basta. É preciso políticas públicas efetivas. Não dá mais para tratar isso como algo do passado. João dos Mares. Então é assim que eu termino a minha apresentação. A minha breve apresentação, quer dizer que foi tão breve assim, né? E agradeço a vocês pela paciência. E se ainda tiver alguns minutinhos, a gente se coloca aqui para dialogar. Vocês querem fazer alguma colocação? Alguma pergunta?
dia a dia é isso mesmo. Meu muito obrigado. Ele canta isso no Samba da Bênção. Eu lembrei dele. Samba da Bênção, Afro-Brasileiras, tem um álbum, né, completo. Fala poderosa, não é? Só para finalizar de verdade, já vamos despedir, que ela me deu 2 minutos ali. Eu quero convidar vocês também para se fazer presente aqui. Vamos estar sim, pode contar. Já tinha gente aqui, políticas públicas e direitos internacionais do povos indígenas. Qual horário? É agora. Aqui, É agora. A gente sai da mesa e vamos para a plateia, não é isso? Olha, nós temos lá no NEABI os povos indígenas Vassu-Cocal. Os Vassu-Cocal. Eles, inclusive, tiveram pela primeira vez na história do campus, foram eles que ocuparam a mesa. Eu fui lá até eles, convidei, teve o cacique, teve o pajé e teve a primeira doutora lá dos Vassu-Cocal na mesa do Ifalcoas-Murici, que é uma região de latifúndios aqui em Alagoas. Mas nós tivemos esse avanço com o NEABI lá do Ifal-Murici. A sua fala é necessária, a sua fala foi poderosa. Muito obrigado pelo seu depoimento. A gente agradece, agora é com elas. Pessoal, muito obrigado a todos e todas.